Jesus. Tá bom? Abre comigo agora a palavra de Deus na carta aos Filipenses. Hoje nós vamos começar o capítulo 2. Filipenses 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço por mais uma noite podemos nos reunir no Teu nome para estudar a Tua palavra, para render louvores ao Teu nome, declarar que Tu és o amado das nossas almas. Senhor, eu oro que nesse momento, quando nós damos atenção à Tua palavra, Senhor, Teu Espírito opere um milagre em nós, que a Tua palavra nos lave, que a Tua palavra nos santifique, que a Tua palavra nos transforme, Senhor, que a Tua palavra possa entrar e penetrar profundamente como uma espada de dois gumes, Senhor, ao ponto de dividir ossos de medula, alma do Espírito e discernir as intenções do nosso coração, Senhor. Eu oro que a Tua palavra gere em nós frutos para a eternidade, Senhor. Eu oro que nesse momento, Senhor, o Senhor repreenda Satanás, que o Senhor nos livre e nos guarde de toda distração, para que ninguém perca, Senhor, a semente lançada em cada coração, para que ninguém se distraia ao ponto de perder aquilo que o Senhor tem a tratar nas nossas vidas essa noite, Senhor. Então, completa essa Tua obra, Papai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Filipenses é uma carta que fala de alegria, e é uma carta que tem produzido em nós a alegria do Senhor, a alegria do Senhor que está acima das circunstâncias da vida, a alegria do Senhor que nos dá força para continuarmos, não é? Porque ela vai além do que nós podemos ver, sentir. A alegria do Senhor, ela é produzida pelo Espírito Santo, é um fruto do Espírito dentro de nós, é algo que vai além da capacidade humana, é algo gerado por Deus, é algo produzido por Deus. E eu tenho sido abençoado, e eu creio que você também. O versículo tema é Filipenses 4:4, que fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E agora nós estamos começando o capítulo 2. O capítulo 2 ele tem um tema, né, que permeia todo o capítulo, e esse tema é a mentalidade submissa. A mentalidade submissa na qual Cristo é o nosso exemplo. E se você continuar a ler a partir do versículo 4, capítulo 2, você vai ver que nosso Senhor Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, mas antes deixou a glória celestial para se humilhar na forma humana, vir à terra como homem e como homem morrer para nos salvar dos nossos pecados. E esse fato de se humilhar, esse fato de descer, esse fato de ir onde nós estávamos para nos encontrar, para nos alcançar, para nos salvar, isso é uma demonstração de amor, é uma demonstração eterna de amor, que nós aprendemos com isso. Mas Cristo é o nosso exemplo. Paulo ele vai falar que essa mentalidade submissa que nós temos como igreja, como povo de Deus, nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos com Jesus como nosso exemplo. E ele demonstrou essa mentalidade submissa, obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Por essa razão ele foi exaltado à mais alta posição e tem o nome, né, acima de todo o nome. Então essa mentalidade submissa, ela nos faz viver de acordo com a vontade de Deus.
A mentalidade submissa nos faz experimentar e usufruir de toda a bênção de Deus. E tudo isso é gerado pelo habitar do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Então, nós vamos seguir, após ver Jesus como nosso exemplo, nós vamos olhar o exemplo de Paulo com essa mesma mentalidade submissa, Timóteo e Epafrodito, que foi o irmão que levou essa carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos. Hoje eu gostaria muito de ir até o versículo 11 com vocês, mas por questão de tempo nós vamos fazer só uma leve introdução, olhando os 4 primeiros versículos. E o tema dessa mensagem é caminhando em unidade. Caminhando em unidade. Eu acho importante considerar nesse momento, queridos, que antes da gente começar no versículo 1, falando um pouquinho sobre unidade, falando um pouquinho sobre uma mente submissa. Primeiro sobre a mente submissa. A palavra submissão ela é erroneamente interpretada como algo inferior, né? Você não pode ser submisso, né? As pessoas falam de submissão como algo inferior, né? Algo que está abaixo, no sentido pejorativo da palavra. Mas submissão, a submissão bíblica que nós aprendemos com Jesus como nosso exemplo, é aquela, significa, na verdade, não é inferioridade, significa obediência, significa honra a Deus. E é tão linda e tão poderosa que pode ser tão bem vista, né, em prática na vida do Senhor Jesus, porque com todo o poder que Ele tinha, com todo o poder como Deus, Ele se submeteu às autoridades de sua época, se submeteu à autoridade de José e Maria como seus pais, Ele se submeteu aos líderes religiosos, Ele se submeteu. Isso não o tornou menor que ninguém. Pelo contrário, através da sua submissão, Ele mostrou que Ele é quem Ele é, que Ele tem total segurança em quem Ele é e no poder que Ele tem. Eu acho muito importante isso. Quando nós temos a mentalidade submissa, a mentalidade que Cristo veio nos ensinar, nós não andamos inseguros. Nós temos essa mansidão que é força sob controle. Nós temos essa paz que excede o entendimento, que está acima das circunstâncias, acima dos desaforos, acima das várias situações que a gente pode enfrentar, porque nós sabemos quem nós somos, sabemos a quem pertencemos, sabemos o Deus que servimos, sabemos em quem temos crido, onde está a nossa fé, onde está a nossa segurança, esse alto retiro, esse lugar seguro que é o Senhor. Então, é muito importante para nós entendermos que submissão, embora a palavra descreva a missão de baixo, nós podemos entender, né, como submissão, a omissão de baixo, a missão que nós temos como igreja, né, que vem após a missão de Deus em Cristo Jesus de reconciliar o homem pecador a si mesmo. Então, Cristo ele veio cumprir uma missão, que é trazer o homem pecador à comunhão do Pai, e nós como igreja do Senhor, nós temos a nossa missão, a exemplo de Cristo, que é deixar o Senhor brilhar através de nós, né? Usar as nossas vidas. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, para que através de nós Ele reconcilie também o homem pecador a Ele. Então nós temos essa missão. E por isso nós andamos em submissão à vontade de Deus. Então submissão, você entende que é se submeter ou estar debaixo da vontade de Deus. Isso é bom? Maravilhoso. Amém? E é por isso que nós podemos avançar. Submissão, nós entendemos que é estar debaixo da vontade de Deus. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós estamos bem. Amém? Estamos bem.
E falando sobre unidade, que é o tema dessa mensagem, eu quero enfatizar o seguinte: nós temos falado bastante de unidade, nós temos entendido a nossa unidade como corpo, como membros de um corpo só. Quando um machuca, o corpo todo sente, quando um sofre, o corpo todo responde. E é muito bom esse amadurecimento, esse crescimento. E a minha oração, igreja, é que nós possamos crescer espiritualmente cada vez mais, ao ponto de nós estarmos tão unidos e tão maduros, né, em unidade, que nós possamos ministrar um ao outro como um corpo saudável faz. Os mais velhos aos mais novos, os casais mais velhos ministrando aos casais mais novos, aqueles que já tiveram filho, ensinando os que vão ter filhos ainda, os homens mais velhos aconselhando, discipulando, guiando, orientando os mais novos, as mulheres mais velhas orientando as mais novas, todos como uma família, os homens, os rapazes olhando para as irmãs como irmãs em Cristo, as irmãs como irmãos em Cristo, os mais velhos olhar como pai, como mãe. Isso é uma família. Nós somos a família de Deus. Nós somos em Cristo Jesus uma só família. Somos um só. E é tão bom quando a gente se reúne, porque nós podemos edificar um ao outro, servir um ao outro, amar um ao outro, exaltar o nome do nosso Cristo, do nosso Salvador. Ele usa as nossas vidas através do nosso serviço para mostrar o amor dele aos nossos irmãos. Então, isso é uma igreja saudável, isso é uma igreja que está crescendo em maturidade, em unidade. Então é esse o entendimento. Quando a gente vai ler agora esses versículos, Paulo falando para nós sobre ter a mesma mente e a mesma atitude, não significa robôs, significa que todos nós estamos assimilando essa mesma mente que há em Cristo Jesus, que vai nos nortear, nos guiar, que vai nos conduzir a essa profunda unidade. E quando eu penso em unidade, eu penso todo mundo se aproximando de Jesus, todo mundo aprendendo com Jesus, mas tão de perto que todos nós acabamos ficando mais juntos. Dá para entender? Se eu estou perto de Jesus e você está perto de Jesus, nós estamos o quê? Perto um do outro, não é? Então isso é unidade. Então é muito importante que unidade não é uma uniformidade, né? Às vezes a pessoa confunde unidade com uniformidade. Não, uniformidade é uma pressão externa tentando te conformar a algo externo. Mas essa unidade que a gente está falando é algo que é gerado pelo Espírito Santo, é algo interno, não vem de fora, não é uma pressão externa para nos conformar a algo. É algo produzido, gerado pelo Espírito Santo de dentro para fora, que nos leva a agir como Cristo, que nos leva a olhar um para o outro como uma unidade, como um só corpo, e agir com o amor de Cristo. Então é bem diferente. E quando a igreja está crescendo em unidade, né, todos são abençoados, né, há um prazer, é um lugar onde nós temos prazer de estar. Nós temos prazer de estar, porque nós sentimos o amor de Cristo fluindo entre nós. Então, esse é o meu desejo e essa é a minha oração, que nós cresçamos cada vez mais nessa unidade. Bom, se na semana passada nós terminamos semana passada nós simplesmente falamos do exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos, mas há 2 semanas atrás, nós vimos Paulo exortando os irmãos em Filipos a combaterem esse bom combate da fé, vocês se lembram disso? Mantendo-se firmes diante das ameaças externas, diante das oposições externas. Hoje, Paulo ele vai encorajar os irmãos em Filipos a permanecerem firmes diante das lutas, das oposições internas, naquilo que vem de dentro de nós. E é isso que a gente vai falar agora. Vamos ler os versículos 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, quando Paulo fala, se por estarmos em Cristo, ele nos chama a uma reflexão, que agora nós somos um.
Se por estarmos em Cristo, se hoje nós realmente somos uma unidade espiritual, o corpo de Cristo, então logo nós temos alguma motivação. Logo, nós temos uma exortação de amor a dar aos nossos irmãos. Temos a comunhão do mesmo Espírito e uma profunda afeição e compaixão pelos outros. Então, ao nos lembrar desse fato, dessa realidade, ele faz um apelo: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Percebam que o apelo do apóstolo Paulo em completar a minha alegria não se limita a algo apenas que ele, Paulo, gostaria de ver para si mesmo. Mas o que Paulo está falando, completa a minha alegria, ele está falando, me deixa ver Cristo ser formado em você. Quando ele fala completa a minha alegria, ele está falando que todo o meu trabalho, o meu empenho, que eu creio que não é em vão, que eu possa desfrutar vendo o fruto desse trabalho, vendo Jesus Cristo sendo formado em vocês. Porque se vocês estão em Cristo, essa é a atitude que vocês vão ter. Se vocês estão em Cristo, esse é o procedimento natural que vocês vão ter. Vocês vão ter compaixão, vocês vão ter uma motivação, vocês vão ter afeto, vocês vão se tratar como família, vocês vão servir um ao outro com alegria. Então Paulo ele está fazendo esse apelo, ele fala, completem a minha alegria, hajam numa só atitude, num só pensamento, com o mesmo coração. E aqui é onde eu falo que Paulo está falando, sejam robôs, façam tudo igual. Não, tenham o mesmo modo de pensar. Sabe a mente de Cristo que nós temos agora por estarmos em Cristo? Então, essa atitude submissa, essa atitude de dizer, olha, eu tenho o prazer de, assim como Cristo se humilhou para nos servir, de me humilhar para servir meu irmão. Nossa, mas humilhar é uma palavra forte e eu não gosto dela. Mas é o exemplo que Cristo nos traz quando fala de submissão. Ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. Ele não colocou o seu eu em primeiro lugar, mas ele colocou a necessidade do outro. E quando a gente fala de humildade, é importante a gente entender isso. Nós temos dificuldade de entender humildade. Porque às vezes a gente pensa, olha, humildade não é apenas se achar superior aos outros. Ah não, eu estou sendo sincero comigo mesmo e eu realmente sou melhor que os outros e eu estou sendo humilde. Não, errado. E humildade também não é se colocar abaixo dos outros. Ah, eu não sou o melhor, eu não sei fazer nada, os outros sabem melhor que eu, os outros vão fazer. Isso também não é humildade, né? Falsa modéstia. A humildade, ela não pensa no seu eu e ponto. A humildade bíblica, a humildade de Cristo, a humildade que vem em Jesus o exemplo, ela simplesmente vê a necessidade do outro e você vai e serve ele. A humildade de Cristo é se colocar debaixo da vontade de Deus como servo de Cristo, como servo. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Olha, ali tem aquele casal com aquela necessidade, vai lá e ora com eles. Ali tem aquela pessoa que está passando fome, passando necessidade, vai e leva algo para ela. Ali está o meu corpo, a minha igreja que se reúne naquele lugar, vai e serve eles de alguma maneira. E isso é você se colocar debaixo da vontade de Deus. Isso é você ser humilde o suficiente de reconhecer a necessidade e ir de encontro a ela. Você não pensa em si. Tudo que eu penso é, Cristo é o meu Senhor, e Ele me mostra qual é a vontade dEle, Ele me mostra a vontade dEle, Ele me mostra a necessidade e me mostra o que eu tenho que fazer. Os recursos,
os dons ou qualquer coisa que eu vou precisar nessa missão, Ele falou que vai prover. Então, isso é humildade. Humildade é simplesmente a gente ver a necessidade de encontro a ela. Mas como eu vou me colocar debaixo da vontade de Deus? Se Ele me mandou fazer, Ele vai me capacitar para fazer. Isso é humildade. Você simplesmente não pensa em você. Amém? Claro. Então é muito importante para a gente seguir, a gente entender isso. 2 Coríntios 4:5 fala assim, ó: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Então é isso. Seguir Jesus, imitar a atitude de Jesus, é se colocar na condição de servo. A palavra de Deus fala que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando a gente segue Jesus, a gente segue os passos de Jesus e a gente imita a mesma atitude dele, a gente vai se colocar como servo de Deus. E servo, a palavra servo, ela é muito refinada. A palavra mesmo é escravo, tá? A palavra é escravo. Então a gente precisa entender, a gente precisa chegar no ponto de maturidade na nossa caminhada cristã que a gente se enxerga como escravo de Deus. É claro que Jesus falou, não vos chamo de escravo, mas de amigo, porque o escravo não sabe o que o Senhor faz, né? E tudo, né, que o Pai me revelou, eu revelei a vocês. Então Jesus ele fala, olha, vocês são meus amigos, vocês sabem. Mas a humildade bíblica que segue Jesus como exemplo é entender que você é um escravo do Senhor. Você é um servo, e o servo não escolhe serviço. Algumas coisas vão ser fáceis para nós vamos ter mais facilidade de fazer. Mas como servo de Cristo, a gente tem que estar sensível à voz de Deus para ser usado em qualquer necessidade, em qualquer situação. Então, como servo de Cristo, eu posso ter alguns dons específicos ou algumas habilidades específicas que eu posso usar para servir o Senhor e abençoar pessoas. Mas isso não me isenta de, como escravo de Cristo, como servo, estar flexível a ser usado por Deus em qualquer necessidade. Aliás, nós somos um corpo, não é verdade? Um corpo tem várias necessidades. E aí, se eu não tenho uma mão para fazer uma determinada função, eu vou usar o quê? O pé, talvez, mas eu vou me virar, não é? A gente vê aquele caso do Nick, né, que não tem as duas mãos, os dois braços, ele se vira. Ele se vira com o que tem, né? Usa a boca, né? Mas ele se vira. Há pessoas que não têm os braços, só têm as pernas. Elas fazem tudo com os pés, né? Elas fazem tudo com os pés. Mas por que está fazendo tudo com o pé? Não é mão, pé anda. Não, o pé anda, só anda quando você tem mão. Mas quando você não tem mão, querido, o teu pé vai andar e vai comer com ele também. Porque a gente se vira com o que tem. E isso é maturidade, igreja. Isso é maturidade de corpo. Isso é maturidade de entender que, meu Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Isso de forma tangível se representa o corpo local. Aqui nós, Capela do Calvário de São Vicente, se eu faço parte desse corpo, nós somos um corpo, nós vamos ter pontos fortes e pontos fracos. E o ponto fraco não é para eu falar tinha que, não, é para eu olhar e para eu ir de encontro, para eu servir. Não é, está faltando alguém. Não, se você percebeu que falta alguém, talvez Deus queira usar você. Começa a orar para você ver, porque não tem como ouvir Deus se não orar, né? Então, o problema é que ninguém ora, né? Aí não ouve Deus, né? Mas se você orar, eu tenho certeza que Deus vai falar, vai lá, queridão, é contigo mesmo. Eu que te mostrei isso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Isso é um corpo maduro. Isso é um corpo cheio de servos, cheio de escravos,
servindo um ao outro. Um corpo humilde que não escolhe serviço, mas está sempre pronto, sempre preparado. Esse é o coração de Paulo aqui, quando ele fala: se por estarmos em Cristo existe alguma motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, mostrando-se maduros, deixando Jesus Cristo ser visto através de vocês, da atitude de vocês, do pensamento, da mentalidade. Não é eu falar: tem ali, deixaram cair um negócio, não, eu vi que deixou cair, eu vou lá e pego. Isso é um corpo saudável, isso é um corpo maduro, tá bom? E Paulo fala: completem a minha alegria, tendo a mesma atitude, sendo todos humildes, agindo todos da mesma maneira, um aprendendo com o outro. É tão lindo no final do culto quando eu vejo os irmãos orando com o outro. É tão lindo, e assim, já há um bom tempo eu nem falo mais, não vá embora antes de orar com seu irmão, porque vocês já entenderam, vocês já aprenderam. Já é natural orar com o irmão, procurar o irmão para orar. Tão lindo isso, né? Você acha que não enche de alegria? Enche muito. E é isso, queridos, o caminho é esse. Então Paulo fala: olha, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Louvado seja o Senhor. Então, esse mesmo modo de pensar e mesma atitude é o mesmo, a mesma humildade. Amém? Algo que eu quero comentar antes da gente seguir é que eu não sei quantos de vocês estavam aqui quando eu comentei de uma parte do testemunho algum tempo atrás, quando Deus falou comigo através da passagem de Paulo e Silas na prisão, quando eles foram açoitados, eles glorificaram a Deus, e eu falei: Deus, eu preciso, eu quero isso, e o Senhor tocou a minha vida, me encheu ali com a presença dEle, eu saí renovado, fortalecido, falando de Jesus, né? Que Jesus tinha falado comigo para todo mundo. E fui falar com o pastor, falei: olha, eu quero sair para evangelizar o mundo, né? Deus é maravilhoso, eu estou cheio do amor de Deus, e não importa o que vai acontecer, porque esse Deus não vai permitir que nenhum mal me aconteça. Então qualquer coisa que me acontecer, eu sei que está no controle de Deus, e Deus está sendo glorificado, e eu vou ser abençoado, e pessoas vão ser servidas e vão ver o amor dele. Eu estava determinado, estava cheio do Senhor. E aí a resposta do pastor foi: então começa a lavando a igreja. Aí foi interessante porque, até eu vou compartilhar, Floriana. O irmão Floriano comentou aqui na reunião de oração que quando ele ouviu isso, ele falou: Deus falou ao meu coração com a tua reação, né? Porque você não se rebelou. Não, Deus falou para eu fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Você vem me falar, vai mudar meus planos, né? Não, ele falou: não, Deus falou muito ao meu coração que você acatou aquilo. Aí eu parei e pensei, eu falei: eu nem pensei nisso, né? Na verdade eu não tinha, tudo que eu pensava Deus é maravilhoso, né? Eu estou cheio de Deus. E eu não processei que realmente eu podia naquela hora me rebelar, e podia falar: você não está ouvindo o que eu estou ouvindo, você não sabe de nada, e sair da igreja e fazer as coisas do jeito que eu estava entendendo. Na verdade não passou na cabeça, não por falta de potencial, porque eu tenho, mas é simplesmente pela presença de Deus, a plenitude de Deus na minha vida me guardou desse pensamento. E por que eu estou trazendo isso? É porque é exatamente essa atitude aqui que Paulo ele espera nos irmãos. Quando nós estamos num só espírito, cheio do amor do Senhor, não há espaço para brigas, não há espaço para discussão, não há espaço para divisão, não há... Há o mesmo espírito, há uma sujeição a um ao outro, há um desejo de servir um ao outro. É como se há uma cooperação mútua de todos os membros do corpo.
E é isso que a palavra de Deus está falando para nós, irmãos. Se você estiver cheio do Senhor, você não tem espaço para divisão, você não está dando espaço para briga, você não está dando espaço para carne, você está simplesmente focado no Senhor. O amor de Deus vai fluir através de você, o amor de Deus vai se manifestar no corpo de Cristo. Então esse é simplesmente o coração daquilo que Paulo está falando, que Deus está falando aqui para nós. E nos versículos de 3 a 4, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então reparem que, construindo em cima do mesmo pensamento, Paulo nos diz aqui, olha, não façam nada por ambição egoísta. E é bem interessante o fato de Paulo falar, não façam nada por ambição egoísta, porque nem toda ambição é ruim, né? A ambição é boa, a ambição de ser um bom escravo é ótima, né? Tenham todos a mesma ambição, né? Em outras palavras a gente pode dizer, a ambição de serem todos os melhores escravos. Eu quero ser o número 1. E aí o que a palavra fala para nós? O que Jesus fala? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Então se você tem uma ambição de ser um bom escravo de Cristo, você vai ser o último. Você vai, se você quer ser o bom escravo, você vai dar honra aos teus irmãos. Você vai se alegrar com a felicidade deles. Amém? Quando eles são usados. Então é isso. Então é dentro desse entendimento que a gente entende que ter uma boa ambição é ser um bom escravo. E a gente entende o que significa ser um bom escravo de Cristo. Mas aqui Paulo ele fala na negativa, ele fala, olha, nada faça por ambição egoísta, não faça nada por uma ambição ruim, a ambição que coloca o teu eu em primeiro lugar. Isso é muito importante para nós, porque é muito fácil ser servo de Cristo quando eu faço o que eu quero, não é? É fácil ser servo de Cristo quando eu faço o que eu gosto. Mas ser servo de Cristo, né, quando, olha, a gente precisa de pessoas para trocar a fralda de bebê. Aí os servos somem, né? Sei lá, está todo mundo ocupado, né? A semana está puxada. Os servos desaparecem. Mas entendam o que eu estou falando, gente. Quando a gente fala que é servo de Cristo e a gente não faz algo por ambição egoísta, a gente entende que a gente está fazendo algo, primeiro, para honrar a Cristo e para mostrar a outro o amor que Ele tem. Não é porque eu quero que as pessoas vejam o quanto eu amo a vida delas. Não. Eu, Celso, eu não estou aqui para vocês saberem o quanto eu amo vocês, porque na verdade sou deficiente desse amor. O amor que eu tenho só é o amor de Cristo. É só esse. E eu louvo a Deus por isso, porque esse amor me basta, esse amor me supre, esse amor me satisfaz. Então, eu vou falar bem rapidamente isso. Por muitas vezes eu ouvi as pessoas falarem assim: Celso, você não pode receber ofertas de ninguém de fora, porque isso não vai ser um bom exemplo para as pessoas aqui no Brasil. E aquilo me levou a pensar e a orar a Deus e realmente ouvir a vontade de Deus. E eu entendi o seguinte: o exemplo que se as pessoas olharem para mim e quiserem fazer a mesma coisa ou terem a mesma coisa, eu estou seguro em que tudo que eu faço, tudo que eu fiz, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a única pessoa que é Jesus Cristo. Então, nessa situação, se alguém quiser seguir meus passos, pensando que esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho da vitória, esse é o caminho de alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é estar disposta a perder o conforto de sua casa e a perder
a segurança do seu sustento. A pessoa vai entender a primeira coisa, que Deus é fiel para suprir a gente em qualquer missão que Ele nos mandar. Ou seja, dinheiro nunca vai ser a razão, nunca. Segundo, se a pessoa acha que esse é o exemplo, esse é o caminho a seguir, ela não vai escolher abrir mão de qualquer coisa por uma posição de destaque ou privilégio, não, mas vai ser para assoar o nariz das crianças lá no México 70, sem pretensão ou aspiração de carreira. Se eu tivesse que melhorar alguma coisa, ia saber como assoar melhor o nariz daquelas crianças. É verdade, né? Simplesmente isso. Então eu cheguei à conclusão de que eu sou um servo de Cristo Jesus e eu estou satisfeito com o modo que o Senhor tem me conduzido. E eu não temo as más interpretações que as pessoas podem querer me dar, porque a minha segurança está no meu Senhor, está na obra dele na minha vida. Então, queridos, por que eu falei isso? Eu acho que é importante falar isso. É importante porque a gente precisa entender que servir a Cristo não é por ambição egoísta, não é para ter um título. Quando as pessoas me perguntavam o que você vai fazer, eu falava: eu vou ser um servo. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tive que ir embora daqui porque a verdade é que eu não conseguia aceitar o fato do pastor Tim sair. Era difícil para mim processar isso, porque ele foi quem Deus usou na minha vida para mostrar a graça de Deus e o ensino da palavra de Deus. Não havia pretensão na minha vida ser pastor ou qualquer coisa. Então é importante a gente entender isso, que se a gente quer se declarar servo de Deus, irmão, tem que ser sem ambição egoísta. Tem que ser não porque você vai fazer alguma coisa que você quer aspirar a carreira, não. Porque você não está considerando o seu eu mais importante do que Jesus, do que a forma que Ele quer usar você para mostrar o amor dele para outro. É muito legal saber que Deus pode mostrar o amor dele para você enquanto eu posso ensinar a palavra dele. É legal. Mas é tão poderoso saber que Deus ele pode mostrar o amor dele para outra pessoa nos serviços mais estranhos na nossa mente. Quando a gente está no hospital e tem uma pessoa lá e você olha para ela com a compaixão de Cristo e ora por ela, aquele sorriso, aquela gratidão que não tem preço, sabe? Daquela palavra, você saber que Deus ministrou a necessidade de uma alma aflita. Vocês entendem o que eu estou falando, não é? Pelo amor de Deus. Isso não tem preço. Não tem. Saber que Deus encontrou alguém na necessidade, às vezes no buraco, às vezes sem esperança. Meu Deus do céu, isso é ser servo de Cristo. Isso é ser servo de Cristo, queridos. É legal, a gente tem que ter alguém para ensinar e tem que ter alguém para fazer as coisas. É legal, mas isso não é tudo, não. Isso é pouco comparado ao quanto Jesus quer se apresentar, quer tocar, quer operar na vida das pessoas, no individual, no tete a tete. Sentir o toque do amor de Deus através da tua vida é o que muitos estão esperando aí fora. Muitos estão esperando. Saber que Deus se importa com ele porque você se importou.
Porque você saiu do conforto da sua casa e foi visitar, porque você deixou de fazer qualquer outra coisa para dar atenção, para ouvir, para dar um conselho, para levar uma palavra. Essa pessoa, você pode ter certeza, ela foi tocada pelo amor de Deus através da sua vida de uma maneira tão profunda que você só vai saber no céu. Esse galardão você só vai saber no céu. Então isso é servir a Cristo, querido. Isso é servir a Cristo sem ambição egoísta. Aqui fala, olha, façam tudo, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vaidade é porque é a mesma coisa, né? No mesmo sentido, é porque eu gosto, é porque eu quero, é porque eu me sinto bem. Não, você não serve a Cristo porque você se sente bem, tá bom? Você serve a Cristo porque você quer glorificá-lo e levar o amor dele a outro. É isso, tá? Não é por se sentir bem. Eu tenho prazer disso. Ótimo, muito legal. Mas esse não é o ponto do servir a Cristo. Não é o se sentir bem. É bom que você se sinta bem em servir, né? É o mínimo que você pode ter. Mas não é essa a motivação. Não é esse o ponto. O ponto é, eu vou levar o amor de Cristo a outro, a alguém que precisa. E acabou, tá? Então esse é o certo. Sabe quando o zelo vira vaidade? É muito raro, é muito fácil, né? E eu sou confrontado com isso frequentemente, né? Ainda no culto do domingo passado, eu tinha tudo tão organizado, tudo tão no horário. Aí a gente fica frustrado, e aí a gente ouve o Espírito Santo ministrar: Celso, não tem que ser como você queria, tem que ser como eu quero. E aí eu falo: amém, Senhor. Aquela carinha piscando, né? E o joinha, curti. Amém, Senhor. Às vezes Deus vai escolher ser glorificado, irmão, do modo totalmente nada a ver com o que você imaginou que ele ia ser glorificado. Mas se Deus está sendo glorificado, amém. Louvado seja o Senhor. E é esse o ponto da flexibilidade que eu estava falando um pouco atrás. Nós temos que ser servos de Cristo, flexíveis pelo amor de Deus. Flexíveis. Não importa o quanto eu queria, não importa o quanto eu gosto, não importa o meu grau de perfeição. E ainda ontem, no jantar de casais, foi testado de novo. Vocês riam, mas é muito engraçado. Eu acho que eu tenho muitos problemas, né? E esse é um deles, né? Bom, deixa pra lá. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera e planeja e ora, é como um rasgar a alma, né? Mas tudo bem. Se o Senhor foi glorificado, tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque o eu, quem se importa com o meu eu? Eu não devo me importar com o meu eu. O importante é que o nome de Jesus foi glorificado e que vidas foram abençoadas. Porque a gente nada faz por ambição egoísta, não é para me sentir bem, não é para... Não, é para que Jesus seja glorificado, é para que outros sejam servidos. E se as pessoas são servidas, missão foi cumprida. Amém? Missão foi cumprida. Deus foi glorificado. Isso serve até mesmo para os momentos quando a gente prega e a gente sente: meu Deus, parece que ninguém ouviu e ninguém entendeu nada, e parece que isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e lá. Quem se importa com o que eu me sinto? O importante é que a palavra de Deus fala que não volta vazia. E amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Então, irmãos, eu só estou querendo te dar exemplos práticos para que você possa entender que você é chamado para ser um servo de Cristo. E essa deve ser a sua atitude. Amém? E cuidado para o zelo não se tornar vaidade, em nome de Jesus. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, né? E aqui está o grande X da questão, né? Quando a gente é um servo, é um escravo de Cristo mesmo, o eu está lá atrás, ninguém se importa com o eu, né? O importante é que os outros foram servidos, os outros foram abençoados, Jesus foi glorificado, Jesus revelou o amor dele a outro, missão cumprida.
Amém? Isso é considerar o outro superior a nós. E aí fala que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então é que é importante, né? Aquele ufa, né? Então eu não tenho que me anular? Não, Jesus não anula ninguém. Porque às vezes a gente fala, e às vezes as pessoas falam, então não entendo o que você está falando, então eu tenho que morrer, né? Porque não posso. Não, pelo amor de Deus, né? Jesus, ele não anula o nosso eu, é pelo contrário. Em Jesus você descobre seu verdadeiro eu, você descobre a sua verdadeira identidade. Existe uma guerra em cada um de nós, a carne milita contra o espírito, irmão. Então há uma batalha em mim, há uma batalha em você também, pelo amor de Deus. Se você é da terra, você tem uma batalha na sua alma. E essa batalha é a luta da carne contra o espírito. Porque o nosso eu, o nosso ego, ele tem a forma de pensar, de agir, de sentir e vai. E isso quer te dominar. Isso, o pecado jaz à porta, está lá pertinho. Basta você abrir que ele entra. Então a gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar perseverando, orando, vigiando e orando, para a gente não ser levado, consumido pela nossa carne, porque a gente nem percebe. Depois que a gente se dá conta, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Onde foi que eu caí, né? Onde foi que me perdi que eu não percebi? Então a gente precisa estar ligado que existe uma batalha e que nós precisamos ser lembrados constantemente, diariamente, irmãos. Importa que Jesus seja glorificado. Importa que o meu Senhor seja glorificado. E se a gente vai glorificar Jesus, se a nossa vida está determinada a glorificar Jesus, nós vamos fazer exatamente o que Jesus falou: a cada dia negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém. Esse é o nosso chamado, aliás. Negar o meu eu, tomar a minha cruz e seguir. Essa é a mesma mente e essa é a mesma atitude que Paulo fala que todos nós, como igreja de Cristo, deve ter. É simples assim, né? Simples assim. Queria que fosse tão simples assim, né? Mas é esse, o ponto é esse. E nós vamos ter que ser lembrados disso. Então vamos nos lembrar e lembrar um ao outro de que essa é a nossa caminhada de fé. Então nós não nos anulamos, nós nos descobrimos servindo a Cristo, amando o próximo como a nós mesmos. Então a gente vai canalizar tudo aquilo que é bom e eu gosto para Jesus. Todo o meu eu vai ser transferido, vai ser entregue, rendido aos pés de Cristo. Senhor, aqui estou. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu gosto, tudo que eu penso, tudo que eu quero, está na tua mão, à tua disposição. Faz o que o Senhor quiser. E o Senhor vai falar, amém. Vem comigo. E Ele vai te direcionar. E Ele vai te guiar. E Ele vai te trazer a cada dia inúmeras situações em que você vai poder ministrar as pessoas e você vai servir as pessoas, porque você é um escravo de Cristo, a cada dia determinado em fazer a sua missão. Amém? E aí quando você, no final do dia, você vai ser a pessoa mais feliz. Sabe por quê? Porque você escolheu viver aquele dia para a glória de Deus. Você escolheu viver aquele dia como escravo de Cristo. Mas meu trabalho, minha família, é tudo para Jesus. É tudo para Jesus. O modo que você vai servir tua esposa, vai servir teu marido, vai servir teus filhos, vai lidar com o teu trabalho, vai se portar com os teus colegas de trabalho, com o teu chefe, é tudo para Jesus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sente, tudo que você pensa, é do Senhor agora. Amém? Eu espero profundamente que tudo isso faça sentido para você, e eu digo isso pela fé, né? Isso faz muito sentido para mim, querido. E eu quero só encerrar com isso. Se eu considero você superior a mim, você
me considera superior a você. E cada um de nós faz a mesma coisa, considerando o outro superior a si. O que aconteceu? Um milagre, não é? Jesus se manifestou no nosso meio, porque no nosso meio não há ninguém menosprezado, porque cada um considera o outro superior a si mesmo. Amém? Então não vai haver no nosso meio alguém que se sinta inferior, menor, desprezado, não importante, porque nós estamos o tempo todo considerando o outro superior a nós mesmos. Então, às vezes a gente pensa, que diferença eu vou fazer lá? Mas às vezes não é, mas eu quero que você entenda que não é por você. Você vai ser abençoado no final, mas você vai estar aqui por causa de Jesus. E Jesus vai usar a tua vida para encorajar outro e abençoar outro, com a tua simples presença muitas vezes, com o teu simples louvor muitas vezes. Deus usa as nossas vidas além do que a gente conhece, do que a gente entende, do que a gente sabe. Então que você seja encorajado e que Jesus seja glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Nós estamos entrando numa fase, ó Deus, da Tua Palavra como igreja, em que o Senhor está ministrando aos nossos corações a Tua humildade, Senhor. E Pai, eu confesso que a gente precisa muito da Tua ajuda, Senhor, desesperadamente, Senhor, mais do que nós entendemos que precisamos, Senhor. E eu oro, Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos capacite, Senhor, que o Senhor gere em nós corações como o de Cristo Jesus, o Senhor, humildes, determinados a serem escravos uns dos outros, por amor a Cristo. Senhor, que eu, Senhor, possa renovar o meu voto contigo, Senhor, entendendo que ser teu servo, ser teu escravo é me declarar escravo do meu irmão, por amor a Cristo, por amor a Cristo, considerando superior a mim mesmo, Senhor, e crendo, Senhor, que eu serei plenamente satisfeito caminhando nesse teu caminho, Senhor, crendo, Senhor, que todas as minhas carências e faltas e necessidades serão plenamente supridas por Cristo Jesus, o meu Senhor, que não falta e não falha e não lança sua palavra ao vento, mas ela cumpre todo o propósito pelo qual Ele a enviou, Senhor. Ajuda-nos a crer, ó Deus, na Tua palavra, Deus, que não falha, Deus. Eu oro, Deus, eu oro que todos nós possamos crescer em unidade, caminhando em unidade, caminhando em humildade, servindo um ao outro, amando um ao outro, não escolhendo o serviço, mas estando pronto, alerta, Senhor, para servir em qualquer necessidade, ouvindo a Tua voz, Senhor, ouvindo a voz do Mestre, ouvindo a voz do bom pastor, que guia as suas ovelhas, que guia o seu rebanho. Por favor, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a não desprezar a comunhão dos irmãos, Senhor, como é costume de alguns, Senhor, porque Jesus, Tu nos guia em rebanho, Senhor, Tu nos guia em rebanho, Senhor, nos dá a maturidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos tomar a ceia do Senhor nesse momento. Eu peço que ao receber você segure até que todos recebam, para que a gente tome juntos, tá bom? Em nome de Jesus.